Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Louvamos e bendizemos a Deus por mais uma noite, por mais uma vez em que estamos juntos, mesmo que sendo dessa forma, para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar para o nosso grupo de oração, para cada um de nós, para as nossas famílias, aos nossos corações. Meu nome é Cláudia. Sou casada, sou serva do grupo de oração Jesus Chama Viva, da Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Duque de Caxias. Eu quero pedir a você para que abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, e nós vamos partilhar o capítulo 49, os primeiros versículos desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 4. Isaías 49, versículo 1 ao 4. Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra da sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo, Israel, em quem eu me rejubilarei. Eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Mas o meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o Senhor vem falar para nós essa noite, através dessa palavra, do que o profeta Isaías escreveu nesse capítulo. E logo no versículo 1, o Senhor coloca: ilhas, ouvi-me. Ilhas, aqueles que estão longe, aqueles que talvez hoje estejam se sentindo solitários, aqueles que hoje possam estar passando por um período de grande tristeza, de grande aflição, com o coração e a cabeça perturbada, e por isso se afasta e por isso se isola. Até mesmo por essa condição que a gente está passando de quarentena, por conta dessa doença que está espalhada. Muitas das vezes a gente se sente assim, como uma ilha, isolados. Mas até nesses momentos o Senhor cuida de nós. Até nesses momentos Ele nos chama de volta à vida, à atenção. E Ele diz: ilhas, ouvi-me. Povos de longe, aqueles que estão com o coração longe de Deus. Muitas das vezes estamos frequentando a igreja, no nosso caso atualmente, participando do que a gente pode participar online, pela televisão, pelo Facebook, mas ao mesmo tempo o nosso coração está distante, nosso coração está longe. E Ele mais uma vez fala: povos de longe, prestai atenção. E o Senhor começa a dizer para nós: o Senhor nos chamou desde o nosso nascimento, ainda no ventre da nossa mãe, Ele pronunciou o nosso nome. Antes mesmo que nós existíssemos, terrenamente falando, depois do nosso nascimento, antes disso, o Senhor já sonhava, o Senhor já se importava, o Senhor já nos amava. E principalmente para hoje, para essa palavra de hoje, o Senhor nos chamava a servi-lo, a estar na sua presença. Isso é uma grande dádiva, isso é um grande presente. O presente maior que Deus nos dá é a vida, e o segundo maior presente é sermos chamados por Ele a participar da construção do reino de Deus. Cada um de nós, cada um que é batizado, tem essa missão, tem esse chamado específico que o Senhor dá a todos nós. Desde o nosso nascimento, ainda no ventre da nossa mãe, a palavra de Deus vem nos afirmar que nós temos a nossa devida importância, nós temos o nosso devido valor. E a palavra de Deus continua: tornou minha boca semelhante a uma espada afiada e cobriu-me com a sua sombra. Fez de mim uma flecha penetrante e guardou-me na sua aljava. Aljava, para quem não sabe, antigamente, né, as roupas, as calças dos homens tinham pequenos bolsos na lateral. Algumas calças jeans talvez ainda tenham, mas é mais a título de enfeite.
não é mais para ser usado, né? É um espacinho que tinha, que ali eram para guardar as coisas mais preciosas. Antigamente não se tinha o hábito de usar relógio de pulso, era aquele relógio que ficava preso na própria calça, né? E era um objeto de valor. Então, os homens guardavam dentro da aljava esse pequeno bolso na lateral, o que era mais precioso. E a palavra de Deus diz isso para nós: guardou-me na sua aljava. O Senhor nos guarda no local mais precioso, que é o coração dele. Ele nos chama, ele nos guarda, ele nos cobre, ele nos pede para que a gente o escute. E ele prossegue, lá no versículo 3, e disse-me: tu és o meu servo. Aqui o Senhor não nos faz uma pergunta: tu queres ser meu servo? Talvez um dia tu sejas meu servo? Não, o Senhor afirma no presente, hoje: tu és meu servo, Israel. E você, quando fizer essa leitura, onde está escrito Israel, coloca o seu nome. Eu vou colocar o meu aqui. Tu és minha serva, Cláudia, em quem eu me rejubilarei. O Senhor afirma que ele se alegrará, que ele vai se rejubilar, porque nós atendemos ao chamado que ele nos fez. Bendito e louvado seja Deus por toda a confiança que o Senhor deposita em nós. E muitas das vezes, em contrapartida a essa postura de Deus, a nossa postura é uma postura de desconfiança, de autodesvalorização, de abatimento. Não que as circunstâncias, os problemas, não venham trazer alguns momentos de abatimento na fé, né? Da gente não olhar para a gente com os mesmos olhos que Deus nos olha, né? Falta muitas vezes o amor próprio, uma autoconfiança. Não uma autoconfiança negativa que nos leva a sermos independentes de Deus. Não, isso aí é ruim, é nocivo. Mas a autoconfiança de olhar para a gente mesmo e ver ali espelho de Deus. Somos filhos de Deus. Através do batismo somos filiados a Deus. Nos tornamos membros, participantes da família de Deus. Isso não é pouca coisa. Nada do que ninguém te disse, nada do que você pensa a seu respeito ou que outras pessoas pensem ao seu respeito e até te digam, vai tirar esse valor que você tem, vai tirar esse chamado, a importância desse chamado que você que está me escutando agora recebeu. Você não está escutando nem vendo essa pregação à toa. É o Senhor que toca, é o Senhor que bate a porta dos nossos corações nessa noite para nos dizer isso. Tu és meu servo em quem me rejubilarei. E por muitas das vezes nós temos a mesma postura que o profeta Isaías teve aqui no versículo 4, que ele descreve no versículo 4. Enquanto Deus faz toda essa declaração, enquanto Deus faz todas as afirmações de quem nós somos e do valor que ele nos dá como filhos, como servos, como amados do coração dele, em contrapartida, a partir do versículo 4, o profeta coloca: e eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Quantas vezes, durante o período da nossa caminhada, dependendo de quanto tempo você está na igreja, do quanto você se dedica à igreja, do quanto você ora, do quanto você espera algum milagre, alguma coisa, a gente, por passar o tempo e não ver acontecer, ou por passar o tempo e a gente não consegue ver mudança na gente mesmo ou no outro, ou as grandes expectativas que a gente cria em torno da gente mesmo ou em torno do outro, e que são frustradas muitas vezes porque são expectativas muito além daquilo que realmente Deus quer para nós, daquilo que realmente nós podemos ser. E a gente começa a se frustrar, e a gente começa a não acreditar no chamado, a gente começa uma autodesvalorização. E com isso a gente vai se afastando de Deus. E com isso a gente vai deixando o nosso chamado, a nossa missão de construir o reino, de ser profeta, de ser anunciador da palavra, como diz o Senhor em várias passagens nos evangelhos: ide por todo mundo e pregai e anunciai a boa nova. E muitas das vezes, por não estarmos vivendo essa intimidade com Deus, por não estarmos conseguindo olhar para nós mesmos e vermos
quem realmente nós somos aos olhos de Deus, a gente vai abrindo mão do chamado, a gente vai abrindo mão da missão, a gente vai se deixando contaminar por coisas que as pessoas falam, decisões erradas que tomamos e que vão influenciando toda a nossa vida, toda a nossa história, e a gente vai se afastando do projeto inicial de Deus. Desde o meu nascimento, desde o seu nascimento, fomos chamados a sermos luz das nações. Como ele diz no Evangelho, luz do mundo e sal da terra. E nós vamos perdendo, ou talvez muitos nem tomam conhecimento desse chamado, dessa missão. E o Senhor quer falar aos nossos corações, Ele que é Deus da nossa vida, nosso Criador, nosso Formador, aquele que nos chama. E Deus não coloca juízo de valor nesse chamado. O Senhor não escolhe os capacitados, como muitas vezes nós achamos, e nós colocamos barreira para dizer sim para Deus, porque a gente acha que não está preparado, que você não é capaz de fazer certas coisas. Ah, mas eu não falo como fulano, eu não canto como Beltrano, eu sou muito tímido, eu não tenho qualidade nenhuma. Talvez a nossa história tenha sido marcada por muitas decepções, muitas frustrações, muitas palavras de maldição que você pode ter ouvido dos pais, professores, cônjuges, amigos. Isso vai trazendo trauma, vai criando um abismo na nossa imagem, como a gente se vê. E Deus quer dizer pra gente hoje, como termina aqui o versículo 4, que o profeta reconhece: todavia, o meu direito está e sempre estará nas mãos do Senhor. O direito de ser chamado de filho de Deus, o direito de ser chamado de servo de Deus, de missionário do Senhor, onde quer que nós estejamos. O nosso direito está nas mãos do Senhor, porque não foi qualquer um que nos chamou. Foi o Deus da vida que nos chamou. E no meu Deus está depositada a minha recompensa, a minha alegria, a minha esperança, mesmo diante de tudo que a gente passa, que a gente sofre. O nosso coração, em momento algum, deveria se esquecer disso, apesar que a gente se esquece porque a gente é humano. Isso acontece comigo também. Mas o Senhor, quando nos chama a atenção, é para que a gente tome posse daquilo que Ele nos dá como herança. Somos herdeiros da promessa, vai dizer lá na carta aos Hebreus. Somos herdeiros de um Deus que é todo-poderoso. Somos filhos chamados à missão. O Senhor conta com cada um de nós para ser luz dentro de casa, para ser luz no ambiente de trabalho, para ser luz na fila do banco, para ser luz dentro de um hospital, para ser luz na sua vizinhança, no seu condomínio, na vila que você mora. Esse é o grande chamado do Senhor para nós, a nossa vocação de sermos discípulos missionários dele. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho, pregai a boa nova. Cláudia, não sei falar, não tenho o dom da palavra, como as pessoas costumam dizer. Pregue com a sua vida, com o seu testemunho de vida. Demonstre para as pessoas que estão ao seu redor que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é morador do seu coração. Que você possa tomar posse disso que Deus está falando para você. O Senhor me recorda a fala de um santo, São Basílio Magno, e ele dizia que existem 3 formas, nós podemos desenvolver, 3 formas de servir a Deus. Como escravos, como mercenários e como filhos. Essas 3 formas. E São Basílio afirmava que em alguns momentos, algumas pessoas passeavam por essas 3 formas. Algumas vezes se relacionavam com Deus como filhos, em outras circunstâncias da vida como mercenários, em outras como escravos. Uns eram só escravos, se relacionavam só como mercenários, outros só como filhos, porque entenderam por completo o chamado, a missão, o valor que Deus nos dá, E ele foi explicando cada forma de se relacionar. Quando a gente se relaciona com Deus como escravo, a gente passa
a ter medo de Deus, não a temer sair da presença de Deus. É diferente. E a gente começa a entender que Deus castiga. Se eu estou passando por tal dificuldade é porque Deus está me castigando por alguma coisa. Isso era um pensamento muito comum do povo do Antigo Testamento e inclusive algumas pessoas no Novo Testamento também, alguns personagens bíblicos do Novo Testamento, a cultura judaica, né, tinha muito esse pensamento. Nasceu com algum problema, alguma deficiência, Deus está castigando por algum motivo, pelo pecado dos pais. E as pessoas, né, começavam a criar um Deus poderoso, grandioso, mas castigador. Um Deus não voltado para o amor, mas um Deus voltado para que a gente fosse apenas escravo. E esse não é o nosso Deus. Esse não é o Deus que foi capaz de ir para a cruz e morrer por nós pecadores. Um Deus castigador, um Deus vingativo, um Deus que só ordena, que quer somente escravos, nunca iria se humilhar a ponto de ir para a cruz. Então, quando a gente começa a conhecer, a olhar para dentro da gente e começar a perceber de que forma que eu estou me relacionando com Deus. Se é dessa forma, de uma forma de escravidão, a gente precisa começar a repensar. A outra forma que São Basílio Magno demonstra de como a gente se relaciona com Deus é como mercenários, é a palavra que ele dá. É aquela vez que a gente trata com Deus, eu faço uma promessa, vou ficar uma semana sem comer chocolate e o Senhor me dá isso em troca. Eu preciso de um emprego, vou fazer isso, isso e isso. E a gente começa a barganhar com Deus, a fazer trocas. E quando aquilo que a gente pede não acontece, mesmo a gente tendo feito a nossa parte no acordo, no falso acordo que a nossa mente inventa com Deus, a gente se frustra, a gente se afasta, a gente blasfema, Deus não me escuta, Deus só escuta o outro, Deus não está atento ao que eu estou falando. E muitas das vezes, além da gente se autofrustrar e da gente criar esse rancor de Deus, a gente ainda espalha. Porque o nosso relacionamento não está firmado num Deus que nos ama, que nos chama, que nos valoriza. E a terceira forma de se relacionar com Deus, que é a ideal, é nos relacionarmos como filhos. Filho que precisa obedecer, tem a consciência da necessidade da obediência, mas não obedece por medo. Nem obedece porque quer algo em troca. Obedece porque ama. Obedece porque teme entristecer o coração de Deus que é Pai. Então é preciso que a gente vá criando essa maturidade na fé. Se me ouvires, farei de ti luz das nações, é o que o Senhor tem como resumo dessa noite para nós. Se me ouvires como filho, se estiveres atento como filho, como aquele que sabe que é valorizado, que é chamado a uma missão, que Deus reconhece todo o valor que nós temos, apesar da gente mesmo muitas vezes não se olhar assim, a gente começa a entender de outra forma o chamado. A gente começa a entender de que nós não fazemos nada, quem faz é o Espírito, mas é preciso que eu, Cláudia, que você esteja aberto a isso. Como Deus vai fazer para te usar? Eu não sei. Eu só sei que a única coisa necessária é estar com o coração aberto e para a gente permitir que o Espírito Santo haja em nós. Para que esse chamado, para que essa missão que nos foi dada desde o nosso nascimento não seja aniquilada por nada nem por ninguém, muito menos pela gente mesmo. Eu convido você a fechar os olhos, a refletir nisso que o Senhor falou para nós, releia essa palavra, tome posse daquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu te chamo, eu te dou uma missão, és meu, eu sou o teu Senhor. Aquece o teu coração junto ao coração de Deus, que toda frieza causada pelo medo, pelas frustrações, pelas decepções que você passou, pelo medo de se relacionar com as pessoas porque foi ferido, porque foi machucado. Muitas das vezes
a gente acaba trazendo esse tipo de situação para o nosso relacionamento com Deus. A gente não se abre, a gente não se entrega totalmente por medo de se decepcionar, porque a gente se decepcionou com outras pessoas. Mas Deus não é comparável a nenhum ser humano. Ele é Senhor das nossas vidas e Ele nos ama e Ele nos chama a sermos luz das nações. O nosso direito, a nossa esperança, a nossa recompensa, a nossa vitória está em Deus. Está e sempre estará em Deus. Que nessa noite você possa tomar posse dessa verdade e que você possa abrir mão, deixar de lado tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te faz surdo, insensível ao chamado do Senhor. Toda a sua autovisão, que você possa ter os olhos de Deus na hora de você se olhar, refletir. Eu sou amado, e porque sou amado, reconheço que sou chamado à missão e digo meu sim a Deus, assim como Nossa Senhora fez, assim como tantos santos, como tantos homens e mulheres disseram seu sim, reconheciam que eram pecadores, porque eram, somos pecadores. Mas muito além do nosso pecado está o amor de Deus e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por realizar a Tua vontade em nós. Bendito e louvado seja o Teu santo nome pela Tua presença que nos cura, que nos restaura, que nos coloca de pé, que ergue a nossa cabeça. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Bendito seja. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de nos relacionarmos contigo como filhos. Mãe de Deus e nossa Mãe, intercede por nós, para que cada um que esteja escutando essa pregação, que vai escutar essa pregação, tenha o coração aquecido, tenha o coração convencido pelo Espírito Santo de que é chamado, de que é filho e que desde o ventre da mãe Deus se importa, Deus olha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos mais uma noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.